Deus não falha nem tarda, Deus chega na hora certa. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Chegou sexta-feira, hoje é dia 17 de janeiro de 2025. Nós estaremos estudando mais uma vez o pão diário da AD Holinés, pão diário, né? O pão do dia a dia. Há muitas pessoas que estão ouvindo e estão questionando se é pão de alho. Não é pão de alho, é pão diário, é pão cotidiano. Queridos, hoje o nosso tema vai ser atrasado jamais. Conta nessa história que um certo pastor foi para a África e quando chegou lá, ele chegou no culto bem adiantado. Ele chegou num culto antes do culto iniciar, num horário marcado para aquele culto. Só que o povo que iam cultuar, e inclusive o pastor africano, chegaram 2 horas mais tarde. E ele ficou preocupado, aquele pastor ansioso, né? Preocupado porque o povo ainda não tinha vindo ao culto. Quando de repente 2 horas depois chega o pastor juntamente com todos os membros adoradores para servir a Deus, mas eles já vinham trazendo consigo a presença de Deus. Então foi quando o pastor entendeu que Deus não chega atrasado. Deus veio juntamente com eles. Deus estava lá. Então, às vezes, a gente vai para a igreja, a gente precisa levar conosco já a presença de Deus. O Moisés, ele disse, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. É muito ruim andar sem a presença de Deus. Mas, concluindo, Deus não chega atrasado, Deus sempre chega na hora certa. A Bíblia diz que Marta e Maria tinham um irmão chamado Lázaro. Lázaro morreu, Lázaro ficou doente, mandaram chamar Jesus, né, primeiramente. E Jesus chegou lá depois de 3 dias ou 4 dias que Lázaro já havia morrido. Então, para todos, Jesus chegou muito tarde. Jesus chegou atrasado. Inclusive, uma das irmãs de Lázaro disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus disse, Lázaro há de ressuscitar. E mostrando aí no texto bíblico, em livro de João, capítulo 11, versículo de número 25, que Jesus não tarda, ele chega na hora certa. A Bíblia diz que Jesus pergunta ao povo onde o puseram. E mostraram onde Lázaro havia sido sepultado. Ele vai até aquele sepulcro e ele diz, olha, tirai a pedra do sepulcro. Tiraram a pedra, rolaram a pedra do sepulcro e ele grita o nome de Lázaro. Lázaro, sai fora. E a Bíblia diz que imediatamente Lázaro levanta e vem para fora. Alguns comentaristas, eu acho interessante esses comentários, chegam a dizer que Jesus não disse defunto, vem para fora. Porque se Jesus tivesse dito isso, ou morto, vem para fora, levantaria-se todos os que estariam no sepulcro por causa do poder e autoridade que há, o nome de Jesus e a voz de Jesus. Então por isso ele disse, Lázaro, vem para fora. Vamos lá. Agora para o livro de Gênesis, capítulo de número 41, nós vamos desenrolar ainda um pouco mais a história de José, que agora vai se tornar um governador do Egito. Lembre-se que anterior José foi preso, condenado injustamente a uma prisão por causa de uma mulher que deu em cima dele e ele, por temor a Deus, ele fugia dela. Ele vai para a prisão e o texto anterior dizia que Deus era com ele. E lá na prisão ele interpreta aí os 2 sonhos dos copeiro, um do copeiro do rei e o outro do padeiro do rei, e a Bíblia diz que eles esqueceram de José. Porém, 2 anos depois, a Bíblia diz que Faraó tem um sonho, e Faraó chama todos os magos do Egito, todos os sábios, todos os entendidos, para interpretar o sonho, e ninguém consegue. De repente, o copeiro ouve o sonho e diz, olha, eu conheço alguém que interpreta o sonho. Ele interpretou o meu sonho e ele está preso. Falaram para José, né? Enviaram uma mensagem para José. José levanta-se, tira sua barba, troca de roupa, vai se apresentar a Faraó. Faraó conta-lhe o sonho. O sonho era 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Só que as 7 vacas magras comiam, destruíam, devoravam as 7 vacas gordas. Depois ele teve outro sonho, que sonhou com 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milhos magras. As espigas de milho magra devoravam também as espigas de milho cheia. Quando ele conta isso para José, José disse, eu vou interpretar o seu sonho. Mas primeiro eu acho interessante quando José reconhece que a capacidade dele interpretar sonho não vinha dele.
Há muitas pessoas que fazem alguma coisa, né? Tem um talento, tem um dom para fazer alguma coisa, para palestrar, para pregar, para louvar, para fazer tantas coisas outras na igreja, para administrar, para presidir. E há muitas pessoas que pensam que aquela capacidade, aquela habilidade é dele. E não é. Qualquer tarefa na casa do Senhor, qualquer obra que a gente faz na casa do Senhor, nunca devemos atribuir aquele talento, aquela capacidade a si próprio, a você. A Bíblia diz que é Deus que dá os dons, é Deus que dá o talento. Eu sempre ouvi o meu cunhado, o pastor Severino, dizer que quando Deus, a pessoa se acha muito arrogante, Deus pode fazer apenas duas coisas. Ele pega esse dedo aqui, torce assim, e a pessoa começa agora a andar, dá um AVC, entorta a língua, a pessoa não consegue falar mais, entorta a mão e a pessoa não consegue falar mais. Isso acontece com muitas pessoas, claro, por causa da própria enfermidade ou pecado, mas outros para provar que Deus é Deus, que o talento, que os dons não pertencem a nós, mas pertencem a Ele. Nós encontramos isso lá no livro de Daniel, capítulo de número 3, quando o rei Nabucodonosor é tirado de dentre os homens, pensante entre os homens sábios, e é colocado no meio dos animais, para ele ter entendimento de que Deus é quem dá sabedoria, domínio, força e poder. Aí a Bíblia diz agora que José interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó reconhece que Deus era na vida de José, exalta José a um cargo de governador, fala para José fazer tudo aquilo que ele havia interpretado no sonho. O sonho, a interpretação era que haveria 7 anos de muita fartura no Egito, e depois dos 7 anos de muita fartura, haveria 7 anos de fome. Então Faraó precisava, disse José, preparar alguém que pudesse fazer isso, armazenar todo o alimento que produzisse durante os 7 anos de fartura, para que eles pudessem sobreviver aos 7 anos de fome. E Faraó, quando ele ouve aquela interpretação, os seus servos ouvem a interpretação e acham interessante, acham bom, eles dizem: porventura haveria alguém no Egito que tenha esse entendimento, que tenha esse Deus na vida, a não ser você? Então você será o governador. Olha, aqui no reino só tem uma pessoa que é maior do que você, que sou eu. Mas aqui, uma pessoa só levanta a mão ou o pé, se você permitir. Que coisa interessante, não é? Faraó dá uma esposa a José e muda o nome de José para Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia é Deus sustenta, né? Deus sustenta de pão. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 42, a Bíblia diz que Jacó, agora começa essa fome chegar lá em Canaã, e Jacó descobre que lá no Egito havia pão, havia comida. Ele chama os seus filhos e disseram: o que vocês estão fazendo aqui, um olhando para a cara do outro, pensando que vai resolver problemas só em olhar para a cara? Tem pessoas que pensam que se resolve o problema só olhando para o problema, só olhando um para a cara do outro. Não, precisamos de ter ação. Aí foi quando Jacó chama os seus filhos e disseram: olha, no Egito tem comida, por que vocês não vão no Egito e trazem comida de lá? Então pega dinheiro, dá aos seus filhos, 10 filhos dele, vai até o Egito. Quando chega no Egito, procura quem? José. E vai pedir alimento a José. José de repente conhece, né? E começa a prová-los. E eu acho interessante quando alguém no meio deles começam a dizer: olha, nós somos filho do mesmo pai, nós éramos em 12 irmãos, um ficou em casa e o outro já não é mais, já morreu. Mas nós somos homem honesto. Aí eu pergunto: será? Deixa eu me contar um pouco sobre honestidade. Diz que um certo homem chegou em uma loja para comprar roupa, e comprou muita roupa, comprou bastante roupa para aquela mulher. De repente ele pega o seu cartão de crédito e vai pagar a sua conta. Quando ele paga a conta, digamos que a conta deu R$500 ou R$900, deu R$900, só que na hora de digitar a moça colocou 900, 900, mas na verdade ela digitou R$9. O homem pagou, colocou a senha, foi embora. Na porta daquele shopping, ele olha o cupom e descobre que a moça havia cobrado apenas R$9. Aquele homem volta lá e diz para aquela moça: moça, você me cobrou esse preço errado. Você colocou R$9 ao invés de 900. Aquela moça achou muito interessante a honestidade, entre aspas, desse homem. Chamou o seu gerente e notificou, disse: olha, eu errei assim, 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 esse homem fez isso, isso e isso. O gerente disse: vamos fazer uma filmagem, vamos marcar tudo, vamos chamar a imprensa para elogiar, porque a honestidade está quase em escassez em nosso meio, mas você provou ser um homem honesto, ser um homem fiel, trazendo para cá esse dinheiro, né?
trazendo para cá essa situação. Aí o homem disse, eu não posso ser filmado. Mas por que não pode ser filmado? Aí ele disse, porque essa mulher não é minha mulher. Dá para entender o que é honestidade? Aquele homem agiu com honestidade em apenas uma parte. E a outra parte? A honestidade, irmão, é da pessoa. A pessoa honesto, ele não vai agir honesto somente quando lhe convém. A honestidade cabe em qualquer situação, em qualquer lugar, mesmo que nós venhamos ter danos próprios. A Bíblia diz que nós precisamos ser honestos. Salmo de número 15, diz, Senhor, que habitará no teu tabernáculo, que morará no teu santo monte. Aí você vai ver a receita ali. Eu vou encurtar aqui, né? Mas vamos lá. Os irmãos de José vão até o Egito e José prova eles, deixam agora Simeão preso lá. Os 9 irmãos voltam, chegam em Jacó, diz, pai, aquele homem prendeu o nosso irmão e ele só vai liberar o nosso irmão se nós levarmos para ele, para provar a nossa honestidade, o nosso irmão Benjamim. Jacó levanta-se e diz, não, Benjamim não vai para aquele homem de maneira alguma. E termina o capítulo com essas frases, né? Que Jacó disse que o meu filho Benjamim não vai. Mas a fome vai apertar. E quando a fome aperta, a situação muda. Vamos mais para frente, vamos ver nos próximos capítulos. Agora, finalizando o nosso texto de hoje, nós vamos lá para o livro de São Mateus, capítulo de número 12. O tema de algumas Bíblias diz que Jesus é Senhor do sábado. A Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos andando em meio a uma seara, né? E os discípulos estavam com fome e eles começaram a colher algumas espigas para comer. Aí alguém olha, mesmo com fome, alguém começa a criticar. Como é que pode? Eles estão colhendo espiga no sábado? No sábado? Tá errado. E foram questionar Jesus. Jesus responde aí com 3 perguntas. Disse para ele, vocês não leram na lei que Davi... quando estava com fome, um dia de sábado, entrou no templo e comeu o pão que era só para o sacerdote comer. Ele e os homens comeram daquele pão e eles não pecaram. Vocês nunca leram na lei que os levitas, né, que trabalham no templo, também trabalham no sábado e não violam a lei? Eu quero que vocês entendam o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Aí vocês vão entender tudo isso. E outra, estar aqui alguém que é maior do que o templo. Estar aqui alguém que é maior do que o sábado. Quem? Ele próprio. Jesus é muito maior do que o sábado, muito maior do que o templo. Mas os fariseus não querem calar e perguntaram para ele, Senhor, é lícito curar no sábado? Porque viram que Jesus vai numa sinagoga e lá naquela sinagoga estava um homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada. E quando eles olham aquele homem, diz que Jesus vai curar, então vamos impedir a cura. Sabia que tem muita gente que impede que Jesus vá até o teu encontro para te curar? Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você, a sua cura vai dar o que falar. Os fariseus vão se levantar, vão reclamar, mas Jesus vai ao teu encontro mesmo hoje sendo sexta ou mesmo amanhã sendo sábado. Jesus vai ter um encontro com você e vai levar cura, eu creio. Jesus faz a seguinte pergunta para eles, vem cá. Se vocês têm um cabrito, um animal, e aquele animal cai em um precipício e é sábado, vocês não vão ajudar esse animal? Vocês não vão curar? Olha, para que saibai que o Filho do Homem, né, é Senhor até do sábado, pegou, chamou aquele homem e disse, ergue a tua mão, levanta a tua mão, ou estende as tuas mãos, e ele estica as mãos e na mesma hora é curado. Aí eles tramam, né, os fariseus querem pegar Jesus, querem matar Jesus, Jesus sai dali, né, da sinagoga, e lá na frente, alguém quando descobre que Jesus está ali, começam a trazer muitas pessoas enfermas, endemoniados, e traz outros, e Jesus cura todos no dia de sábado. Grande abraço a todos, e amanhã tem mais.